Olá, alunos! Vamos para mais uma videoaula. Parabéns para vocês que estão aí conseguindo acompanhar, né? Que nesse momento vocês se desligam de outras atividades e se concentram nos estudos, né? O caminho é esse, né? É o que nós temos o melhor a ofertar nesse momento, certo? Então vamos aí para a 30ª aula de hoje. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com um gênero literário discursivo que não é familiar para muitos de vocês, tá? Alguns já ouviram falar, né? Mas a maioria eu acredito que, embora já tenha lido às vezes algumas crônicas, né? Mas assim, nunca parou para pensar na questão linguística mesmo ali, nunca parou para pensar nos elementos composicionais que constituem esse gênero narrativo, discursivo e literário, certo? Então a gente vai estudar um pouquinho hoje sobre crônica. Vamos fazer uma análise linguística a respeito dos elementos composicionais da crônica, né? Vamos aprender um pouquinho o que é metalinguagem, né? Não é muito difícil, né? A gente trouxe aí alguns exemplos para aprender bem. E fazer aí uma breve revisão de preposição e locução prepositiva que nós já vimos aí nas aulas anteriores, certo? Então vamos lá, né? Quem está aí anotando no seu caderno de anotações, né? Ou no caderno normal, enfim, não sei como que vocês se organizaram aí para estudar, podem pegar aí lápis, caneta e vamos começar. Então as características da crônica são tema ou assunto vinculado ao cotidiano nos microsistemas, né? Então a crônica, para compor uma crônica, o escritor, o cronista, ele fica observando o movimento das pessoas no dia a dia, e aí do movimento das pessoas, de uma situação de repente inusitada, uma situação um tanto inesperada, ele transforma aquela situação num texto, né? Numa crônica, né? Então a crônica ela tem essa característica de extrair um fato do cotidiano, né? Pega um fato do cotidiano, alguma coisa do dia a dia ali que aconteceu e transforma num texto escrito. São situações geralmente corriqueiras, né? Situações ali que acontecem corriqueiramente, narradas com criatividade, né? Mas a situação que vai ser narrada numa crônica não é uma narrativa ipsis literis, ali no sentido literal de tudo o que aconteceu. Não, geralmente o escritor, o cronista, ele usa a criatividade para trazer elementos novos, elementos da literatura como linguagem figurada, para enriquecer a história dele, para mostrar para o leitor os sentimentos, as sensações, as percepções que ele teve ao escolher aquela situação específica, certo? Elas também podem assumir diferentes tons, então as crônicas podem ser reflexivas, mais para fazer o leitor pensar sobre um fenômeno da sociedade, alguma coisa que está acontecendo e que ele quer promover ali um pensamento crítico, né, uma reflexão mais aprofundada. Também elas podem assumir, por exemplo, um caráter mais humorístico, né, de repente a intencionalidade é mais para fazer o leitor rir de determinada situação, provocar o riso, o humor, certo? Ela pode ser lírica, demonstrar ali os sentimentos, a afetividade, a emoção do escritor, do cronista, e pode ter um cunho filosófico, né? um mais de reflexão sobre uma determinada situação. Também a linguagem utilizada para escrever uma crônica, geralmente ela é simples, né? Então não é uma linguagem rebuscada, né? Não há ali a inversão sintática dos termos da oração, né? O que seria lá uma linguagem rebuscada? De repente coloca lá, começa a frase pelo verbo ou começa pelo predicado, né? E aí o leitor tem que ficar tentando montar a frase para poder compreender melhor, né? A linguagem rebuscada ela é um pouco mais de difícil compreensão para o leitor, ela requer um pouco mais de atenção, né, de pensamento em cima daquilo, tem que trabalhar o pensamento em cima daquela linguagem rebuscada para compreender qual foi a intencionalidade, o que foi que a mensagem ali que a pessoa que escreveu tentou passar, né? Então não é uma linguagem rebuscada, geralmente é uma linguagem simples e coloquial, né? O que é coloquial? Coloquial é essa linguagem utilizada no dia a dia, né? Os professores, até no momento em que estão dando aula, em muitos momentos eles acabam usando essa variante linguística mais coloquial, né? Para poder estimular os alunos a aprender, né? Não fica o tempo todo usando termos técnicos e utilizando uma linguagem muito formal,
né? Então usa uma linguagem mais simples, mais coloquial, que é essa linguagem utilizada mais no dia a dia, né? Em situações com maior espontaneidade. Também, via de regra, as crônicas são divulgadas em blogs, podem ser divulgadas também em jornais e revistas, que podem ser impressos, material impresso, né, ou eletrônico, né, que são essas disseminadas nos ambientes virtuais, certo? E também em blogs, né, já foi falado que elas podem ser divulgadas em blogs. Eu trouxe aqui para vocês uma crônica bem interessante. A última crônica, o título, né? Então aqui, vamos ler aqui. A caminho de casa, entro num botequim da Gávea para tomar um café junto ao balcão. Na realidade, estou adiando o momento de escrever. A perspectiva me assusta. Gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito mais um ano nesta busca do pitoresco ou do irrisório no cotidiano de cada um. Eu pretendia apenas recolher da vida diária algo de seu disperso conteúdo humano, fruto da convivência, que a faz mais digna de ser vivida. Visava ao circunstancial, ao episódico, né? Então aqui a gente tem já um exemplo de metalinguagem. Então a gente tem um momento aqui em que o cronista, o escritor dessa crônica, ele está meio que desabafando para o leitor, ele está contando para o leitor como que ele faz para conseguir um assunto para dizer, esse assunto vai ser o tema da minha crônica. Eu vou abordar esse assunto porque me chamou a atenção, né? Então ele diz ali, né? Inclusive ele diz, na realidade estou adiando o momento de escrever, quer dizer, estou caminhando pela rua aí, de repente procurando um botequim, uma cafeteria para tomar um café, alguma coisa, e estou procurando uma cena inusitada de pessoas transitando por ali, ou paradas para tomar ou comer alguma coisa, uma cena que eu possa considerar elementos para produzir a minha crônica, né? Então, quando ele conta para o leitor o passo a passo do que é a arte de escrever, de como que ele vai produzir esse texto, ele está fazendo o recurso da metalinguagem, né? Vamos continuar? Então, ele tinha por interesse o quê? Ele diz aqui no final, visava ao circunstancial, ao episódico, né? Então, ele queria uma situação banal, assim, estou tomando um café aqui no botequim e de repente aconteceu alguma coisa, me chamou a atenção e eu falei, pronto, pensei comigo, isso vai ser o tema da minha crônica. É uma coisa inusitada, né, e circunstancial, foi ali no momento, nas circunstâncias que surgiu, né, determinado fenômeno, determinado comportamento das pessoas que me chamou a atenção. Vamos continuar? Nesta perseguição do acidental, quer num flagrante de esquina, quer nas palavras de uma criança, ou num acidente doméstico, torno-me simples espectador e perco a noção do essencial. Sem mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo meu café, enquanto o verso do poeta se repete na lembrança. Assim eu quereria o meu último poema. Não sou poeta e estou sem assunto. Lanço então um último olhar para fora de mim, onde vivem os assuntos que merecem uma crônica. Né? Então ele tenta num momento fazer uma introspecção ali psicológica, ele tenta até pensar de repente em produzir alguns versos, né? Mas aí ele volta e pensa de novo, não, mas eu quero produzir uma crônica. Então eu vou ter que lançar o olhar para fora de mim, né? Para ver o que está acontecendo ao meu redor, as circunstâncias, as ações das pessoas, as atitudes, os comportamentos, para considerar, opa, esse é o assunto cotidiano que vai pautar aí a minha crônica, né? Ao fundo do botequim, um casal de pretos acaba de sentar-se, numa das últimas mesas de mármore ao longo da parede de espelhos. A compostura da humildade, na contenção de gestos e palavras, deixa-se acrescentar pela presença de uma negrinha de seus 3 anos, laço na cabeça, toda arrumadinha no vestido pobre, que se instalou também à mesa. Mal ousa balançar as perninhas curtas, ou correr os olhos grandes de curiosidade ao redor. 3 seres esquivos que compõem em torno à mesa a instituição tradicional da família, célula da sociedade. Vejo, porém, que se preparam para algo mais que matar a fome.
Passo a observá-los. O pai, depois de contar o dinheiro que discretamente retirou do bolso, aborda o garçom, inclinando-se para trás na cadeira e aponta no balcão um pedaço de bolo sob a redoma. A mãe limita-se a ficar olhando o imóvel, vagamente ansiosa, como se aguardasse a aprovação do garçom. Este ouve, concentrado, o pedido do homem e depois se afasta para atendê-lo. A mulher suspira, olhando para os lados, a reassegurar-se da naturalidade de sua presença ali. A meu lado, o garçom encaminha a ordem do freguês. O homem atrás do balcão apanha a porção do bolo com a mão, larga-o no pratinho. Um bolo simples, amarelo escuro, apenas uma pequena fatia triangular. A negrinha, contida na sua expectativa, olha a garrafa de Coca-Cola e o pratinho que o garçom deixou à sua frente. Por que não começa a comer? Vejo que os três, pai, mãe e filha, obedecem em torno à mesa um discreto ritual. A mãe remexe na bolsa de plástico preto e brilhante, retira qualquer coisa. O pai se mune de uma caixa de fósforos e espera. A filha aguarda também, atenta como um animalzinho. Ninguém mais os observa além de mim. São 3 velhinhas brancas, minúsculas, que a mãe espeta caprichosamente na fatia do bolo. E enquanto ela serve a Coca-Cola, o pai risca o fósforo e acende as velas. Como a um gesto ensaiado, a menininha repousa o queixo no mármore e sopra com força, apagando as chamas. Imediatamente põe-se a bater palmas, muito compenetrada, cantando num balbúcio, a que os pais se juntam, discretos. Parabéns para você, parabéns para você. Depois a mãe recolhe as velhinhas, torna a guardá-las na bolsa. A negrinha agarra finalmente o bolo com as 2 mãos sôfregras e põe-se a comê-lo. A mulher está olhando para ela com ternura. Ajeita-lhe a fitinha no cabelo crespo, limpa o farelo de bolo que lhe cai ao colo. O pai corre os olhos pelo botequim, satisfeito, como a se convencer intimamente do sucesso da celebração. Dá comigo de súbito a observá-lo. Nossos olhos se encontram. Ele se perturba, constrangindo, vacila, ameaça baixar a cabeça, mas acaba sustentando o olhar e, enfim, se abre num sorriso. Assim eu quereria minha última crônica, que fosse pura como esse sorriso. Fernando Sabino. Então, Fernando Sabino é um escritor famoso, produz vários contos, crônicas, textos para literatura. Aqui vocês viram que ele se utilizou da metalinguagem, que é esse recurso que muitos dos literatos, dos cronistas, dos escritores lançam para conversar com o leitor, para explicar para o leitor como que se deu a construção dessa história. Por que que ele resolveu transformar essa história, que é uma história do cotidiano, um fato inusitado, numa crônica, certo? Então, as características da crônica a gente viu, que consistem em transformar um relato do dia a dia num texto bem elaborado. Não é uma notícia em que tem que ter ali a objetividade na escrita e simplesmente narrar os fatos e relatar como eles aconteceram, mas traz ali todas as percepções, as impressões sensoriais, traz uma linguagem altamente poética, literária, para fazer o leitor refletir sobre uma determinada situação, certo? Vamos fazer um testezinho aqui, galera? Então, olha lá. Marque um X na resposta correta. Primeiro, nessa crônica, a voz do narrador pode ser considerada em primeira pessoa, pois o narrador também vivencia os fatos que narra. Será que esse narrador dessa crônica, o Fernando Sabino, no caso ali o autor é o Fernando Sabino, será que ele fez um narrador, construiu um narrador ao longo dessa crônica que também participa dos fatos e ele é esse narrador em primeira pessoa? Ou será que essa crônica está escrita em terceira pessoa, pois o narrador narra acontecimentos vivenciados por outras pessoas, que poderia ser algo que aconteceu com
ele ou ela, mas não o narrador, né? Não o eu que seria a primeira pessoa, seria a terceira pessoa, algo que aconteceu com os outros e aí ele não participa. Um tempo para vocês pensarem aí essa questão. Verificando então, galera, vamos ver aí quem acertou mais essa questão. Olha lá, quem marcou um X na primeira proposta que diz lá, né? Nessa crônica, a voz do narrador pode ser considerada em primeira pessoa, pois o narrador também vivencia os fatos que narra, né? Não só isso, viram lá que o Fernando Sabino conversa com os leitores, né? Ele estabelece o diálogo, né, numa situação que nós reconhecemos como metalinguagem. Ele explica para o leitor de que forma que ele construiu a crônica dele, certo? No passo a passo, como que ele selecionou o acontecimento que mais emocionou, que mais chamou a atenção dele naquele momento, certo? Mais um exercício, galera, vamos lá? Olha aqui agora esse aqui. 2. Nesta crônica, Fernando Sabino promove uma reflexão sobre quais assuntos? Primeira proposta: as desigualdades sociais e econômicas no Brasil, pois muitos fazem festas nas quais se gastam quantias exorbitantes, enormes de dinheiro, e outros não têm nem para comprar ou fazer um bolo de aniversário.
Segunda proposta, o narrador demonstra não se sensibilizar diante da situação, pois provavelmente se posiciona contrário a quaisquer festas de aniversário. Um tempo para vocês pensarem. E aí, pessoal, fácil essa questão? Então, acertou quem marcou a primeira proposta, né? Essa crônica tem lá uma intencionalidade de fazer o leitor refletir sobre as desigualdades sociais e econômicas no Brasil, pois muitos fazem festas nas quais se gastam quantias exorbitantes, enormes de dinheiro, e outros não têm nem para comprar ou fazer um bolo de aniversário, comprar lá os ingredientes para fazer o bolo de aniversário. Lembrando que nesse momento de pandemia, a recomendação é que não se façam festas de aniversários e grandes aglomerações, certo? Para evitar aí a proliferação do novo coronavírus. Releia esse fragmento da crônica, mais um exercício aqui, galera. Nesta perseguição do acidental, quer num flagrante de esquina, quer nas palavras de uma criança ou num acidente doméstico, torno-me simples espectador e perco a noção do essencial. Sem mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo meu café, enquanto o verso do poeta se repete na lembrança. Assim eu quereria o meu último poema. Não sou poeta e estou sem assunto. Lanço então um último olhar fora de mim,
onde vivem os assuntos que merecem uma crônica. Nesse fragmento, Fernando Sabino aborda quais temas, quais assuntos podem ser utilizados para se escrever uma crônica? Quais são eles? Um tempo para vocês pensarem na resposta e elaborarem uma resposta legal, né? Podem dar uma relida aí no slide.
Vamos ver então, galera, quem acertou mais essa, olha lá. Então, quais são esses elementos, né, nesse fragmento do texto que vocês leram, em que o Fernando Sabino aborda quais são os temas, quais assuntos podem ser utilizados para se escrever uma crônica. Então, acertou quem respondeu lá, que são situações acidentais que ocorrem no dia a dia, como num flagrante de esquina, uma cena qualquer vista em uma esquina, né, as palavras de uma criança, uma situação vivenciada por uma criança no cotidiano, ou num acidente doméstico, uma cena que ocorre no lar das pessoas. Né? Então, várias situações aí que podem ser tema de uma crônica, certo? Então, a metalinguagem, para a gente retomar um pouquinho agora, a metalinguagem ocorre quando o autor se refere ao gênero discursivo o qual ele está utilizando para escrever determinado texto, que pode ser uma poesia, um conto, um romance, uma crônica. Nesse caso, Fernando Sabino também se utiliza da metalinguagem, já no título do texto, A Última Crônica. Né? Então, quando o autor ele conversa, ele dialoga com o leitor, né? Ele trava ali um debate explicando de que forma que ele fez para elaborar aquele texto. Né? Se foi uma poesia, ele explica ali detalhadamente como que ele fez para construir a poesia. Né? Se for uma crônica, também, né? No caso aqui o Fernando Sabino fez bastante uso desse recurso que a gente chama de metalinguagem, certo? Mais uma questãozinha para ver se vocês estão conseguindo apreender aí os conceitos. Então, questão 4. Você vai reler o fragmento da crônica novamente e responder que frase desse fragmento também apresenta metalinguagem, abordando crônica. Localize-a e faça a citação utilizando aspas, certo, pessoal? Então, olha lá. Lembrem-se de que cada vez que nós vamos fazer a citação de um texto das palavras de outro autor, nós temos que utilizar a pontuação aspas, certo? Então, vocês vão tentar localizar nesse fragmento do texto o momento em que ocorre essa questão da metalinguagem, ok? Um tempo para vocês fazerem aí esse exercício.
Então, pessoal, vamos ver aí quem acertou. Então, a resposta lá em que aparece esse recurso chamado metalinguagem, acertou quem colocou lá o finalzinho, né, do texto que diz lá: lanço então um último olhar fora de mim, onde vivem os assuntos que merecem uma crônica. Certo? Tá? Ele aqui mais um momento, né, dizendo como que não é fácil também para ele, enquanto cronista, escolher o tema, o assunto que ele vai abordar. Ok? Vamos para um quiz, pessoal. Vamos fazer aqui algumas questões objetivas de múltipla escolha, certo? Então, primeira questão. Observe a frase e assinale a alternativa que contém apenas preposições e locuções prepositivas. Opa, locuções prepositivas, lembram? Quando eu digo vou ao mercado, a mais o ao, formou ali uma locução prepositiva, certo? Quando eu digo lá, caminhe pela direita, ou vire à direita, né? Então, a gente tem ali o pela, lembram que é por mais ela, formou ali a locução prepositiva pela. Né? Nós temos várias preposições somadas com outras classes gramaticais, por exemplo, como que no português formou do, da, dos, das. A gente viu nas aulas anteriores, né, que diferente do inglês, né, que do inglês para você dizer, por exemplo, do, a gente faz aquele of, mais the, of the, do. Então, o inglês manteve lá a preposição mais o artigo definido separado. Mas no português, não. No português, para formar a palavra do, é de mais o. Da, de mais a. Daquela, de mais aquela. Lembram? Então, isso são locuções prepositivas, certo? E também a gente tem lá que em mais um virou num, em mais uma, numa, em mais aquele, naquele. São as locuções. E as preposições a gente já tem estudado bastante, né? Lembram? A, de, em, entre, com, contra, por, perante, sob, trás e por aí vai. Certo? Então aqui, retomando essas preposições, nessa frase, a caminho de casa, entro num botequim da Gávea para tomar um café junto ao balcão. Então, o que diz o enunciado? Retomando, observe a frase e assinale a alternativa que contém apenas preposições e locuções prepositivas. Alternativa A, de, num, em mais um, da, de mais a, para, ao, a mais o. Letra B, a, entro, da, tomar, café, balcão. Letra C, entro, tomar, junto. E letra D, não há preposições nem locuções prepositivas. Um tempo para vocês pensarem.
Essa estava de graça, né, pessoal? Então, acertou quem marcou ali a primeira alternativa como correta. Letra A, as preposições de, locução prepositiva num, porque é formado da preposição em, mais o artigo indefinido um. A preposição ali de mais a formou a locução prepositiva da, para, que é uma preposição, né, e ao, a mais o. Certo? Então, parabéns para quem acertou aí essa questão. Vamos para mais uma, galera? Agora, olha aqui, observe este fragmento extraído do texto A Última Crônica e depois responda. Gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito mais um ano nesta busca do pitoresco ou do irrisório no cotidiano de cada um. Alternativa A, o narrador se inspirou em algo cômico que faz rir engraçado? Alternativa B, o narrador considerou a situação engraçada? Alternativa C, o narrador teve suas expectativas frustradas, pois ficou comovido e perplexo com a cena? Alternativa D, o narrador não encontrou na cena do botequim tema para a sua crônica. Um tempo para vocês pensarem.
Verificando quem acertou, galera, olha lá. Então, letra C. O narrador teve suas expectativas frustradas, pois ficou comovido e perplexo com a cena, né? Tanto que a transformou num texto de crônica, certo? Então, um resumo da aula de hoje, pessoal. Hoje a gente aprendeu um pouquinho sobre as características da crônica. Vimos, então, que se trata de um fato que acontece no dia a dia, né? A linguagem é uma linguagem simples, né? Geralmente o cronista não se utiliza de uma linguagem rebuscada, de difícil compreensão para o leitor. Vimos também a presença da metalinguagem, que é esse diálogo, né, que narrador, escritor estabelece com o leitor. E o uso das preposições e locuções prepositivas. Fizemos aí um breve resumo, certo? Agradeço mais uma vez a participação de todos vocês, certo? Gratidão por terem participado dessa aula. Ficam aí as referências de uso, né? E fiquem em casa se puderem.